Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na ESPM, onde está acontecendo um seminário Educação Midiática para a Democracia e Equidade Social. A gente está discutindo o futuro da educação midiática tão necessária no Brasil e em outras regiões do mundo, diante aí da ascensão das tecnologias midiáticas. Estou aqui com o professor Dalto Pastore, que é presidente da ESPM, um dos organizadores dessa conferência. Professor, explica para o pessoal em casa qual que é a importância dessa discussão hoje e nos próximos anos. Muito obrigado. De uma forma bem simples, para quem não está familiarizado com o tema, né? Se você pegar as mídias clássicas, o jornal, o rádio, a televisão, tudo isso foi discutido durante muitos anos, essas mídias foram discutidas durante muitos anos para trazer fatos reais, verdadeiros, checados. E a mídia digital, que é muito mais recente, está precisando passar por essa mesma discussão. O que é uma necessidade, inclusive dramatizada, no instante em que, hoje, praticamente qualquer pessoa é uma mídia. Qualquer pessoa produz conteúdo, divulga conteúdo. Então, o tema da educação midiática, das notícias verdadeiras ou não, da liberdade de expressão, se tornou muito mais oportuno e muito mais enriquecido. Professor, a gente está um pouco à mercê hoje, segundo os principais especialistas, à mercê do algoritmo hoje, né? Com base nos seus cliques, com base nas suas emoções ali, nos sites que você clica na internet, ele começa a fazer com que a gente acesse conteúdos que a gente gostou antes, enfim, de uma maneira geral. Qual que é esse poder hoje do algoritmo e qual que é a importância da gente exercer uma crítica sobre esse algoritmo, a gente ter uma educação mais voltada aí para trabalhar essa influência do algoritmo? Esse é um tema de enorme importância, porque essa influência do algoritmo a qual você se refere está só iniciando. Nós estamos vendo os primeiros raios disso. Essa influência do algoritmo vai ser muito acelerada, mas muito acelerada, muito potencializada com o desenvolvimento da inteligência artificial. A gente tem que ter um desafio grande pela frente quando você fala em educação midiática, porque uma coisa é certa, nós não vamos voltar àquele tempo em que os comunicadores tinham o monopólio da palavra. A gente falava e os outros ouviam, a gente filmava, produzia e os outros assistiam. Isso não vai existir mais, esse monopólio foi perdido e não se recupera, monopólios não se recuperam. Então, todas as pessoas passaram a ter voz, todas as pessoas passaram a falar, produzir conteúdo. E o algoritmo vai ajudar essas pessoas nessa tarefa. Então, a única saída, por mais complexa que ela seja, é a educação midiática, para quem fala e para quem escuta. Como exercer essa educação midiática hoje em dia? De que forma? Que maneiras a gente pode ser crítico a todo esse processo? E como desenvolver isso na educação básica, por exemplo? A gente tem que dar, primeiro, para as novas gerações, o poder de decisão, o livre-arbítrio. Deixar eles o poder de decisão. Não compete, ou não deveria competir a mídia, doutrinações, tentar trazer ideias, forçar ideias. Então, o primeiro ponto é o livre-arbítrio, é que a pessoa tenha a capacidade de definir por ela própria o pensamento dela. E, sobretudo, que ela saiba identificar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. O que é verdadeiro do ponto factual, o que é verdadeiro do ponto de vista intelectual, ético, por princípio. Então, é um trabalho grande de educação. E educação não tem milagre, educação demora. Educação não se faz hoje para ter o resultado amanhã, se faz hoje para ter o resultado no futuro, a médio prazo. Então a gente tem que ter essa humildade, essa paciência e investir direito na educação. O senhor está falando em livre-arbítrio, poder de crítica e tal. A gente tem 11 milhões de brasileiros acima dos 15 anos que não sabem ler hoje no nosso país. A gente tem acabou de emergir, a gente está no meio de uma polarização e o algoritmo, ele muitas vezes te leva para caminhos que
nem sempre te permitem ali ouvir o contraditório e trabalhar esse livre-arbítrio. Como que a gente trabalha essa discussão num país que tem muito ainda a evoluir em termos de educação? Você veja que a gente tem esse problema que você colocou, quer dizer, uma falha no processo educacional, especialmente no ensino fundamental e médio. Isso é um problema grave. Mas, mesmo nos países onde isso não ocorre, o problema do algoritmo tendendo te levar a receber conteúdos apenas com os quais você concorda é o mesmo. Esse problema existe da mesma forma. Então, isso só aumenta o desafio e a complexidade do processo de educação. A única saída para isso é a educação. Não há como você proibir a humanidade a falar um tema. Não tem como você voltar atrás. Mas que tipo de educação? A gente está falando de uma educação midiática, junto muitas vezes com uma alfabetização nas crianças ali, no jardim de infância, nos primeiros anos e tal. Como exercer isso, como trabalhar isso, ainda mais, não só em lugares de privilégio, vamos dizer assim, mas na educação pública, fundamental, em outras regiões do país, regiões que têm menos acesso à internet, por exemplo. Como é que a gente trabalha isso dentro do ambiente brasileiro com as suas múltiplas desigualdades, professor? O acesso à internet, que é muito importante, conforme você citou, é um problema que está sendo solucionado. A cada ano, mais pessoas têm acesso à internet. Esse é um processo contínuo, ininterrupto e que vai continuar dessa forma. Isso é bom, porque nós vamos poder levar conhecimento de qualidade para todo o Brasil via internet, via banda larga, que está crescendo. E de novo, esse é o único caminho. É o caminho da educação, é que o estudante tem que receber os dois lados, os três lados, os quatro lados, e tem que ter o livre-arbítrio e tem que ter a capacidade de discernir. Só vai conseguir isso com educação. Então, de um lado, a internet ajuda a criar esse problema do algoritmo que você bem coloca e que vai se agravado com a inteligência artificial, com a expansão da inteligência artificial, mas, por outro lado, ele nos dá a chance de levar a educação de qualidade para um número cada vez maior de pessoas. Vide, por exemplo, o ensino à distância, o EAD, que não existia há poucos anos atrás. E hoje nós temos aqui na SPM cerca de 3, 4 mil estudantes por ano fazendo cursos de excelente qualidade de pós-graduação via EAD. Qual que é a importância dessa discussão com especialistas de fora? O que essa experiência dos Estados Unidos, da União Europeia, de outros países da América Latina, como Colômbia, por exemplo, pode ajudar e o que a gente tem para contribuir com essas outras regiões do planeta? Nós estamos vivendo um momento muito especial em que países desenvolvidos e países em desenvolvimento estão enfrentando exatamente os mesmos problemas nas mesmas condições. Isso é muito rico. Essa discussão é muito rica, porque você não tem, como em outros temas, em outros setores, um país ou dois países ou meia dúzia de países dominantes. Aqui todos nós estamos vivendo o mesmo problema ao mesmo tempo. Então isso é muito rico. E eventos como esse, que trazem palestrantes, debatedores de outras regiões do mundo, vão enriquecer o tema e vão nos ajudar a aprender em conjunto. Tá bom, professor Dalton Pastore, professor presidente aqui da SPM, um dos organizadores aqui da conferência. Você quer saber mais detalhes? Quer se informar mais sobre educação midiática, a importância dela dentro do nosso contexto brasileiro e mundial? Só clicar aqui no SBT News, vão ter outras entrevistas e outros conteúdos com especialistas nacionais e internacionais sobre o assunto.